Olá, gente! Meu nome é Sofia Dornelas, você está no canal Diversão e Música e eu estou aqui para te fazer tomar gosto pela leitura e pela escrita. Bom, hoje eu vou fazer resenha deste livro aqui, Cai o Pano, O Último Caso de Poirot, escrito por Agatha Christie. Para quem não sabe, a Agatha Christie é uma escritora já falecida, que é conhecida por escrever muitos livros de romance policial. São livros, na maioria deles, muito interessantes e é muito livro mesmo, tipo assim, quase 100 ou até mais de 100. Bom, gente, a Agatha Christie tem alguns detetives que ela criou e em cada livro é uma história em que um determinado detetive desvenda. E um deles é o Poirot, e este livro é o último livro, a última história do Poirot, que o Poirot tem que desvendar alguma coisa, é o último livro. Ele começa com Hastings, para quem não sabe. Hastings é um ajudante do Poirot. É como se fosse tipo o Watson do Sherlock Holmes. O Hastings escreve em primeira pessoa. Isso foi um fator determinante para causar toda a emoção do livro. Bom, começa com o Hastings na casa dele e ele recebe uma carta do Poirot chamando ele para ficar um tempo na mansão Styles. E uma coisa muito interessante é que o primeiro livro, o primeiro caso do Poirot, ocorreu na mansão Styles e com o Poirot e o Hastings. Então a autora decidiu terminar, fazer o último livro do Poirot na mesma mansão com os dois mesmos personagens. Isso eu achei muito interessante, muito legal. Ele recebe uma carta do Poirot chamando ele para ficar um tempo ali na mansão, para eles relembrarem velhos tempos, para os dois conversarem. E o Poirot neste livro já está muito velho, já está em cadeiras de rodas, está tomando muitos remédios em um estado bem debilitado. Então o Hastings chega lá e o que nós estamos esperando é que um assassinato ocorra, porque geralmente o roteiro desses livros é que ocorre um assassinato e os detetives têm que desvendar quem que foi o assassino. Mas o que acontece lá é algo totalmente diferente. O Hastings chega lá, no primeiro momento já vai descrevendo vários personagens que seriam futuramente suspeitos, né? E ele chega lá no quarto do Poirot, e quando ele chega lá, o Poirot fala que naquela mansão vai ocorrer um assassinato. Bom, neste momento, o Hastings fica querendo saber mais sobre o assunto, quem que é o assassino, porque ele sabe que o Poirot tem muita experiência e que ele sabe de muitas informações. E realmente o Poirot sabia quem era o assassino, sabia como ele trabalhava, mas ele não iria falar para o Hastings, apesar de eles serem muito amigos, porque o assassino trabalhava de uma forma muito astuciosa. E se ele contasse para o Hastings ia acabar soltando essa informação nas suas ações, assim, não literalmente contando, mas a forma dele agir iria acabar denunciando ele. Mas o Poirot pede a ajuda do Hastings, para o Hastings ser os ouvidos e os olhos do Poirot, já que ele tem que ficar lá na cadeira de rodas no quarto dele. E o que eu achei mais interessante e incrível nessa história é que o assassino consegue matar duas ou uma pessoa e consegue machucar uma terceira sem encostar em uma arma, sem encostar nessa pessoa. Isso é muito incrível, você só vai descobrir isso lá no final do livro, já é um spoiler que eu estou dando. E é tão incrível que, como a gente está ali na visão do personagem, pelo fato de estar em primeira pessoa, a gente não enxerga nada disso, você não consegue descobrir quem é o assassino até a última página. Que no final do livro tem uma carta que o Poirot manda para o Hastings falando, né, desta vez falando sobre tudo da história, quem é o assassino, como tudo ocorreu, e tem até outras reviravoltas que estão relacionadas ao Poirot e não ao assassino, ao caso em si. Bom, durante o livro o assassino vai agindo de várias formas. Tem cena em que ela praticamente descreve o assassino assim, em ação, mas você não percebe que ele está em ação, você não consegue enxergar isso. E aí no final você chega e você vê, gente, tava na minha cara, ela tava praticamente descrevendo pra mim, falando, olha aqui, ó, o que ele tá fazendo, e eu não tava vendo. Gente, você realmente é uma coisa muito incrível. E o livro dela é praticamente muito diálogo, é só cenas ocorrendo na mansão. Teoricamente, algumas cenas bem simples, assim, nada demais. E dependendo de quem está lendo, de como for o leitor, a pessoa pode achar em determinado ponto do livro até um pouco entediante. Mas eu juro pra vocês que o final compensa tudo isso.
Então eu recomendo demais este livro, principalmente para quem gosta, ou até para quem não gosta, que é passar a gostar de romance policial. Eu já tinha lido outros livros de romance policial do Sherlock Holmes ou do Arsène Lupin. Os que eu mais gostei foi do Sherlock Holmes, mas principalmente desse. Bom, então eu recomendo demais esse livro, espero que vocês gostem e coloquem nos comentários se vocês já leram esses livros ou qual que é a sua expectativa na hora de vocês lerem, o que vocês acham que vai ocorrer nessa história, ok? Então um beijo pra vocês, lembre-se de se inscrever no canal e dar um joinha, um like nesse vídeo. Então até mais, tchau, um beijo!